Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus preencha cada coração neste momento. É com grande alegria que nos reunimos novamente para mais um encontro de fé e esperança. A vida, com suas curvas e desafios, muitas vezes nos faz sentir como se estivéssemos em uma montanha-russa, com altos e baixos que parecem não ter fim. Em meio a essa jornada, é natural que surjam momentos de incerteza, de questionamentos sobre o futuro, e até mesmo de uma certa angústia. Quem nunca se viu diante de uma situação que parecia impossível de resolver? Um problema que tirava o sono, ou um coração que se enchia de preocupação? Mas eu tenho uma verdade poderosa para compartilhar com vocês hoje. Uma verdade que tem o poder de acalmar a alma e trazer um brilho novo aos olhos. Essa verdade é como um farol que nos guia em mares agitados. Uma âncora que nos mantém firmes, mesmo nas maiores tempestades. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há uma força maior que nos sustenta em cada passo. E essa força, meus queridos, é o amor inabalável de Jesus, que está no controle de cada detalhe da nossa existência. É Ele quem nos guarda, quem nos guia e quem nos dá a paz que excede todo entendimento. O foco central deve ser sobre a oração, confiando plenamente que Jesus está no controle de todas as situações e cuidando de cada detalhe da vida de quem ouve. Neste nosso encontro, vamos abrir as páginas da Bíblia para um texto que fala diretamente ao nosso coração. Um convite para pararmos, respirarmos fundo e permitirmos que a verdade divina acalme as inquietações da nossa alma. Sem jargões teológicos ou termos difíceis, e sem gírias, a linguagem será humanizada e direta, transmitindo confiança e segurança, com um tom acolhedor e empático, fazendo com que vocês sintam a presença e o amor de Jesus em cada palavra. A oração deve transmitir a sensação de que Jesus está próximo, compreendendo e cuidando das dificuldades da vida. Nossa intenção é que todos, de qualquer idade, sintam-se abraçados e compreendidos por esta mensagem de esperança, e que a simplicidade e clareza sejam fundamentais para que a mensagem seja compreendida. Queremos que cada palavra ressoe em sua alma, transmitindo a certeza de que Jesus está pertinho, cuidando de cada um de vocês. Então, preparem o coração, porque a revelação está apenas começando, e ela nos conduzirá diretamente para as riquezas de um dos salmos mais inspiradores, que nos mostra a bondade e a justiça divinas em cada verso. O que será que o Salmo 37 tem a nos dizer hoje? Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele com paciência. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Sim, diligentemente considerarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e deleitar-se-ão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e range os dentes contra ele. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Melhor é o pouco do justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos calamitosos, e nos dias da fome se fartarão.
Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que ele amaldiçoa serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho. Todavia nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás uma morada eterna. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Nota o homem sincero e atenta para o que é reto, porque o fim desse homem é paz. Mas os transgressores serão destruídos juntamente, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua força no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Amados irmãos e irmãs, que profunda é a sabedoria que acabamos de receber das palavras do Salmo 37. Ele nos convida a uma jornada de fé e confiança em Jesus, especialmente quando o mundo ao nosso redor parece estar de cabeça para baixo. Começamos com um conselho que nos acalma. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É tão fácil, não é mesmo? Olhar para o lado e ver alguém que parece prosperar mesmo fazendo o que é errado, e sentir aquela pontinha de frustração ou até inveja. Mas o salmista nos lembra que a glória dos ímpios é passageira, como a erva que floresce e logo murcha. É como uma flor bonita que desabrocha no verão, mas que logo se curva ao inverno, desaparecendo sem deixar rastros. Uma metáfora que nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. Em contraste com essa efemeridade, o Salmo nos traz um bálsamo para a alma. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui está a chave, meus irmãos. A confiança em Jesus não é apenas uma palavra bonita. É uma ação que nos impulsiona a fazer o bem, a viver de forma justa. E a promessa é linda. Prosperidade e sustento, não apenas material, mas espiritual. É como se Jesus estivesse nos dizendo: relaxe, eu cuido de você, desde que você confie e caminhe comigo. E não para por aí. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Isso não significa que teremos tudo o que queremos, mas que, ao nos alegrarmos em Jesus, os nossos desejos se alinham com a vontade dele, e então ele nos surpreende com suas bênçãos. É uma troca de amor, onde o nosso coração se deleita em sua presença, e ele nos presenteia com o que realmente precisamos, e muitas vezes com o que nem sequer imaginávamos ser possível. O salmista nos convida a entregar o nosso caminho a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. Essa é uma imagem de rendição, de colocar as nossas preocupações, os nossos planos, as nossas incertezas nas mãos de quem realmente pode fazer a diferença. É como entregar o leme do nosso barco a um capitão experiente, sabendo que ele nos conduzirá ao porto seguro. E a consequência dessa entrega é gloriosa, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia.
Ou seja, a nossa retidão, a nossa integridade será evidente para todos, brilhando como o sol ao meio-dia, sem sombras ou dúvidas. É um testemunho vivo do poder de Jesus em nossa vida. O Salmo continua nos exortando a descansar em Jesus e esperar nele com paciência. Ah, a paciência! Quantas vezes nos falta, não é mesmo? Queremos tudo para ontem, e a espera pode ser um fardo pesado. Mas o salmista nos ensina que a paciência é uma virtude que nos aproxima de Jesus, que nos permite ver a sua mão agindo mesmo quando não compreendemos. Ele nos alerta novamente a não nos indignarmos com a prosperidade dos ímpios, pois a sua queda é certa. É como uma casa construída na areia, que por mais bonita que pareça, não resistirá à tempestade. Em contrapartida, os mansos herdarão a terra e desfrutarão de abundante paz. A mansidão aqui não é fraqueza, mas força controlada, uma submissão a Jesus que nos leva à verdadeira herança. Ao longo do Salmo, vemos o contraste se aprofundar entre o ímpio e o justo. O ímpio trama o mal, suas armas não prosperam, e sua prosperidade é passageira. Em contrapartida, o justo, mesmo com pouco, tem algo muito melhor do que a riqueza dos ímpios. É a riqueza da presença de Jesus, do seu sustento e da sua proteção. O Senhor sustém os justos. Essa é uma promessa poderosa, que nos lembra que Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando em cada passo. Ele conhece os dias dos retos, e sua herança permanecerá para sempre. Eles não serão envergonhados em tempos difíceis, e em dias de fome serão saciados. É uma imagem de cuidado divino que nos faz sentir amparados, protegidos, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. O salmista também nos lembra que os passos de um homem bom são confirmados por Jesus, e que mesmo que caia, não ficará prostrado, pois Jesus o sustém com a sua mão. Que alívio saber disso! Não significa que não teremos quedas, mas que em cada uma delas, a mão de Jesus estará lá para nos levantar. É como um pai que ensina seu filho a andar. Mesmo que caia, ele estará lá para ajudar a levantar, para encorajar a seguir em frente. E o salmista testifica: fui moço, e agora sou velho. Todavia nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é uma prova viva da fidelidade de Jesus, uma experiência que nos mostra que ele realmente cuida dos seus. O Salmo 37 nos convida a nos afastarmos do mal e a fazer o bem, prometendo uma morada eterna. Porque Jesus ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. A boca do justo fala sabedoria, e sua língua fala do juízo. A lei de Jesus está em seu coração, e seus passos não resvalarão. É um convite a viver uma vida que glorifique a Jesus, uma vida que transborda sua bondade e sua verdade. E para concluir, o Salmo nos garante que a salvação dos justos vem de Jesus. Ele é a sua força no tempo da angústia. E Jesus os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Que promessa maravilhosa! Jesus é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso libertador. E essa certeza nos impulsiona para o próximo passo. Amados irmãos e irmãs, que a essência do Salmo 37 tenha plantado sementes de fé e esperança em cada um de vocês. Agora, é o momento de elevarmos nossas vozes e corações em uma oração que ecoe as verdades que acabamos de refletir. Que cada palavra seja um suspiro de confiança em Jesus, que está próximo, compreendendo e cuidando das dificuldades da vida, com um tom acolhedor e empático, fazendo com que vocês sintam a presença e o amor de Jesus em cada palavra. Ó Jesus, nosso bom pastor e refúgio seguro, viemos a Ti neste instante, com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Reconhecemos a Tua soberania e o Teu amor que não tem fim. Tu és a nossa rocha inabalável, o nosso sustento em todos os momentos da vida. Sabemos que a Tua misericórdia é infinita e a Tua fidelidade alcança as mais altas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas, firme e inabalável, e os Teus juízos são um grande abismo de sabedoria. Neste momento,
Queremos te entregar todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades e os nossos medos. Ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração, a não nos indignarmos com as injustiças que vemos, nem a ter inveja daqueles que parecem prosperar no mal. Sabemos que o tempo deles é passageiro, como a erva que murcha e a flor que fenece. Queremos descansar em Ti, Jesus, e esperar com paciência o Teu agir em nossas vidas. Dá-nos a força para deixar a ira e abandonar o furor, para que o nosso coração não se incline para o mal. Jesus, ajuda-nos a fazer o bem em todo o tempo, a trilhar o caminho da justiça e da retidão. Que os nossos passos sejam confirmados por Ti e que possamos nos deleitar em Teu caminho. Mesmo que venhamos a cair, sabemos que Tu és o Senhor que nos sustém com a Tua mão poderosa. Nunca nos deixes desamparados, nem permitas que a nossa descendência venha a mendigar o pão. Que sejamos sempre compassivos e generosos, assim como Tu és para conosco. Pedimos, Jesus, que Tu faças sobressair a nossa justiça como a luz, e o nosso juízo como o meio-dia. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua verdade. Que a Tua lei esteja em nosso coração, e que os nossos passos não resvalem para o pecado. Protege-nos das ciladas do inimigo, não nos deixando cair em suas mãos, nem nos condenando quando formos julgados. Fortalece a nossa fé, ó Jesus, para que possamos esperar em Ti e guardar o Teu caminho. Tu és a nossa força no tempo da angústia. Ajuda-nos e livra-nos de todo o mal. Salva-nos, porquanto confiamos em Ti. Que a Tua presença seja a nossa maior alegria, a nossa paz e a nossa segurança em cada novo dia. Enche-nos da Tua sabedoria, para que a nossa boca fale do que é justo e a nossa língua proclame a Tua verdade. Que a nossa herança permaneça para sempre em Ti e que não sejamos envergonhados nos tempos calamitosos. Que nos dias de fome, Tu nos faças fartos da Tua provisão, que possamos habitar na terra e verdadeiramente ser alimentados por Ti. Deleita-te em nós, Jesus, e concede-nos os desejos do nosso coração, aqueles que se alinham com a Tua perfeita vontade. Entregamos a Ti o nosso caminho, confiando que Tu o farás. Que a Tua benignidade se estenda sobre nós, e a Tua justiça sobre os nossos corações retos. Permanece conosco, Jesus, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor que transforma e liberta. Amém. Amados irmãos e irmãs, que maravilha ter compartilhado mais este momento de fé e aprendizado com vocês. A cada encontro, sinto que nossos corações se conectam ainda mais, fortalecendo nossa caminhada em Jesus. A mensagem do Salmo 37, com toda a sua riqueza, nos lembra que a confiança em Jesus é o nosso maior tesouro, a nossa bússola em meio às incertezas da vida. Ele está no controle de tudo e nos ama incondicionalmente. E agora, quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se esta mensagem tocou a sua alma, se você sentiu o amor e a presença de Jesus em cada palavra, não guarde essa bênção apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma dose de esperança, ou de um lembrete de que Jesus está sempre ao nosso lado. Compartilhar é semear a boa semente, é estender a mão e levar um abraço de fé a quem precisa. É simples, direto e centrado em Jesus. Além disso, eu amo ler cada um dos seus comentários. Suas experiências, suas dúvidas, suas orações e seus testemunhos são o combustível que alimenta a nossa comunidade de fé. Então, não hesitem em deixar suas palavras e compartilhar como esta mensagem impactou você. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos um novo conteúdo repleto de ensinamentos e inspirações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos encontros. Continuem firmes na fé, confiando que Jesus está sempre ao nosso lado, guiando-nos em cada passo do caminho. Até a próxima, e que a paz de Jesus esteja com todos vocês.